abrir a Sagrada Escritura no Salmo de número 6. Então vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Nós estamos diante do Salmo de Davi. É mais um salmo de lamento. E este lamento tem uma característica específica de alguns outros. Porque ele é o lamento por uma aflição que o Senhor dá ao seu povo, assim como deu o salmista, e nós aprendemos que também é assim conosco também, por conta de um pecado que o salmista cometeu, e o Senhor, ao tratar com este pecado, dá esta aflição. Então é um lamento pela aflição, mas tendo essa característica de que a aflição não foi como no caso que nós vimos no Salmo 5, também o caso no Salmo 11, em que é uma provação do Senhor. Tem um objetivo, tem diversos objetivos, mas os objetivos principais: fazer com que o seu povo se aproxime dele, fazer com que o seu povo diversas outras coisas, como deseje mais o céu, e muitas coisas nós podemos ver. Nesse caso, temos aqui esta característica de fazer com que o povo de Deus veja as consequências de pecado, com que ele odeie mais o pecado. Então, ele tem essa característica. Ele lamenta, mas está envolvido com isso. É o chamado lamento penitencial. O pecado não é um pecado conhecido. Alguns dizem que é o pecado na ocasião lá de Batseba. Mas, como aqui está se falando de um inimigo, dos inimigos, no caso de Batseba, nós sabemos que não foi um inimigo físico, pessoas que fizeram mal a ele, né? Mas também existem os inimigos espirituais, a concupiscência da carne. E nós podemos então aplicar isso também quando formos expor e como formos ler a Sagrada Escritura e vermos ocasiões de inimigos afligindo o povo de Deus. Considerar que a concupiscência da carne são inimigos. A carne do homem é um inimigo. Isso pode ser aplicado também. Mas nesse caso aqui, não podemos dizer que é esse pecado, porque aqui há a presença de inimigos físicos. Precisamos, olhando para esse texto, saber: Deus castiga seus filhos quando pecam.
Deus disciplina. Deus é um pai que é perfeito. E Ele sabe educar seus filhos. Mais uma coisa para a introdução aqui é que aqui está dizendo, ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Um teólogo, Keil, ele entende que seria um instrumento tocado na oitava, uma oitava abaixo. Né? E demonstra aqui de diversas maneiras que é a melhor opção para se entender, até porque é um lamento. Então, sendo tocada com oitava abaixo, é mais grave e demonstra e faz com que a pessoa tenha esse entendimento de que ao pecar e ser afligido por Senhor precisa ser contristado. O povo precisa disso, ser contristado. Eu traduzindo esse texto, gostei muito de uma tradução que eu sempre vejo, do Alan Ross, e eu me baseio nela, queria ler aqui, porque muitas coisas nós vamos ver aqui dos pontos, tem aqui, nós precisamos observar. E é bom, sempre leio atualizada, que é a que está nas mãos das pessoas, e estas traduções feitas assim, porque em algumas casos sempre a mensagem no geral é a mesma, não há mudança, mas algumas palavras ajudam muito quando são traduzidas de outras formas. Então vamos ver aqui. Salmo de número 6. Para o músico-chefe, com instrumentos de corda, com alaúde de 8 cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me reprove na tua ira, não me discipline na tua fúria. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão angustiados. Também a minha alma está grandemente horrorizada. E tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por causa do seu amor pactual. Pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura quem pode louvar a ti? Estou cansado de gemer. Ao longo da noite eu inundo minha cama com lágrimas. Com meu pranto eu molho o meu leito. Meus olhos se enfraquecem de tristeza. Fica fraco por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês, trabalhadores do mal, porque o Senhor já ouviu a voz do meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceita a minha oração. Envergonhem-se, perturbem-se grandemente os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então, aqui nós temos uma divisão. O primeiro ponto, nós vemos aqui que o salmista, ele entende que o Senhor corrige e disciplina os que pecam. Então, primeiro ponto, o pecado exige correção. Exige disciplina. Então precisa entender isso, a disciplina do Senhor. Então vamos falar sobre essa disciplina. No segundo ponto, o pecado, ele tem consequências. E estas consequências são importantes que se tenha, são marcas que cada servo do Senhor precisa ter, esses emblemas. Então, o segundo ponto é, o pecado tem consequências, e nós vamos ver essas consequências. E o terceiro ponto que nós vemos aqui é o destino dos ímpios
como vara do Senhor. São usados como vara do Senhor. Ao destino dele. Então, o primeiro ponto. Vejamos aqui. Primeira coisa, neste processo do pecado. O pecador precisa ser corrigido. A correção, ela é imprescindível. E muitos, vejo, muitos não entendem assim. E quando são afligidos, pedem a Deus, inclusive, é o desespero das pessoas. Pedir a Deus que não passe por esta aflição. E não é isso que o salmista pede, nós vamos ver. Não é isso. Veja pela palavra que diz aqui: Senhor, não me reprove na tua ira. O salmista não está pedindo que o Senhor não reprove. O salmista não está pedindo que o Senhor não haja da maneira que todo pai precisa agir com uma falta de seus filhos, que é a disciplina, é a correção, mas está pedindo que o Senhor não faça com ira. É uma característica que mostra aqui diversas coisas que nós vamos ver aqui. Mas veja, como a correção é imprescindível. Provérbio 19, 18 diz o seguinte: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Veja, está aqui falando para os homens, mas nós sabemos que para Deus é perfeitamente aplicável. Deus castiga, e Ele está dizendo para o seu povo: castigue seu filho também, faça como eu, mas não a ponto de matar. Ou seja, não veja com moderação como você vai agir, mas castigue enquanto há esperança. Deus sabe que se não houver correção, vai passar o tempo da esperança, o tempo em que Cristo Jesus pode ser conhecido e transformar a alma das pessoas. O salmista, veja como ele não pede para que o Senhor não castigue ele. E isso nós vimos na palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus, ele é bem característico isso. Veja, na tua ira não me disciplines, né? O verso 1. Na tua fúria, olhe como o Senhor enxerga esse entendimento de o pecado exige uma correção, uma disciplina. Veja como Deus enxerga isso. Veja o Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, do verso 4 ao 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Veja, Deus está aqui dizendo: olha, não fique tão desesperado assim, ao ponto de desmaiar. Não. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, está tudo sob controle. Eu tenho isso sob controle. Eu estou disciplinando da forma que é preciso disciplinar. Aguente aí a disciplina. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, se é filho do Senhor, precisa receber açoite. Precisa receber a aflição, a dor desta disciplina. É importantíssimo. Veja mais. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Então veja, deve ser na verdade recebida com alegria, recebida como uma coisa que é característico de filho. Se sinta filho quando você sofrer pela vara do Senhor. Esse tipo de, eu falo de alegria. Se sinta filho. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigia, os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então veja, é imprescindível, não pode deixar de haver a disciplina, porque senão não haverá santidade. Isso é extremamente importante saber. Nós queremos santidade. Veja, uma outra coisa que também precisa se entender a respeito desse ponto da disciplina, que o não estar em disciplina em uma ocasião, uma situação de disciplina, é estar em santidade, em comunhão com Deus. Em muitos momentos, vamos ver aqui, o salmista está, quando ele não está nessa ocasião de tristeza, de choro, ele está muito próximo de Deus, envolvido com Deus de forma abundante em sua vida, pensamentos, palavras, ações. Então logo vemos que sofrer por ter pecado é ser tangido por Deus para a presença dele, numa comunhão íntima com ele. Então é uma coisa boa. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ou seja, olhe, veja como ele diz aqui, não parece ser motivo de alegria. Por quê? Porque dói, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso estabelecei as mãos decaídas, joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então veja que coisa maravilhosa é a disciplina. 1 Coríntios 11, 32 também fala sobre isso. Olha que é importante, viu? Saber disso. Porque, infelizmente, de fato, nós não queremos sentir dor, não queremos ser afligidos. E muitas igrejas ensinam isso. Você está sendo afligido, corra para sair disso. Pensamento positivo, não queira isso, não aceite ser afligido. Mas não é isso que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 32, veja. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja que coisa. Olha a importância da disciplina. Não ser condenado. Então, não ser disciplinado não vai dar. Pode saber que isso vai desembocar na condenação. Então, isso é uma coisa muito importante. A disciplina é imprescindível. Vemos também aqui que a disciplina, ela deve trazer à pessoa esta sensação de filho e de amor de Deus. Veja, Provérbios 3:12, ele fala isso, que Deus escolhe a quem ama. Então veja, o amor de Deus é demonstrado através disso. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar no momento de aflição, que esta ação de Deus, ela é originada no coração de Deus. Ela é
amor de Deus para nós. Então vejam aqui. Senhor, não me reprove na tua ira, não me discipline na tua fúria. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou desfalecendo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão angustiados. Também a minha alma está grandemente horrorizada. E tu, Senhor, até quando? Eu quero falar aqui sobre algumas palavras do salmista, porque, a princípio, quando nós lemos o texto, não parece que o salmista está entendendo isso que nós estamos aqui falando. Você está falando, mas o salmista não está demonstrando isso. Mas se você parar para ver algumas palavras, você vai perceber aqui qual é o tom do salmista. O que é que ele realmente está querendo dizer? Por exemplo, também a minha alma está grandemente horrorizada. Veja, o foco aqui não está sendo o físico, é a alma. Perceber a alma. Então veja, o salmista, que a gente tem que enxergar desta pessoa aqui que está falando essas palavras de gemido, de desespero, é uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus extraordinária, maravilhosa. E perder isso é o desespero. Não é a dor que está sofrendo. Porque veja que quem está horrorizado é a alma. Olha, os meus ossos estão angustiados. Como é que o osso fica angustiado? Ele está querendo dizer o seguinte: ele está colocando sentimentos em algo que não tem sentimento. O osso não pode ter sentimento. Mas a alma sim. Então perceba que todo desespero está sendo porque a alma está sendo afligida. A alma está distante do Senhor. Veja qual é o foco. É esse, não é o físico. É a alma. Então, se o salmista está com medo de sofrer na carne, não, nós sabemos que o salmista é um grande guerreiro. Um guerreiro que sofreu muito. É um guerreiro que pode ser torturado, mas continua com sua virilidade, com a seu espírito aguerrido. É diferente do que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque todo desespero é pela perda da comunhão com Deus. Então, nós vemos isso, eu estou falando para mostrar o amor de Deus. Era uma pessoa que usufruía do amor de Deus. Era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, em que o amor de Deus era a chama que alimentava a sua vida. O Apocalipse 3,19 diz isso, sobre esse amor de Deus. É a disciplina pelo amor de Deus. Outra coisa também que vemos é o seguinte: o pecado afasta a pessoa de Deus. Então, geralmente a pessoa pensa que Deus se afastou e agirá com ira destruidora. Salmo 10, você vê logo isso no início. Por que de mim ficas longe, Senhor? Ora, não é o Senhor quem se afasta, mas é a pessoa quem se afasta. Todo pecado, dizia um teólogo muito bom, John Owen, ele disse que toda vez que você peca, você está fazendo o seguinte: virando as costas para Deus e andando em direção oposta. Você está negando a Deus, desprezando a Deus e indo em direção a Satanás, em direção ao inferno. Aleluia. E o salmista entendia isso. Esse era o desespero do salmista. Ter se envolvido desta forma e se distanciado de Deus. Colossenses 3, de 5 a 10, diz mostra uma lista de pecados. E ele diz assim: é por estas coisas
que vem a ira de Deus. Assim que acontecem essas coisas, você está atraindo, chamando a ira de Deus para você. Como se você estivesse puxando um rolo compressor para lhe esmagar e lhe destruir. Isso é pecar. Nós temos que abrir a nossa mente para entender isso. O que é pecar? É você com toda a força até que você nem imagina que você tem, atrair a ira de Deus, que é um fogo destruidor, inimaginável. Sol nenhum pode jamais ser comparado em destruição, em poder de destruição, poder de fogo de destruição, do que a ira de Deus. E é o que você está atraindo. É como se você puxasse 1000 canes majores, que é a maior estrela que se conhece, mais poderosa em fogo, em calor, e você está com cordas de força infinita, atraindo e puxando todos esses sóis para lhe destruir. Isso é o pecado. Já pensou? É isso que está aqui dizendo o texto. Estas coisas atraem a ira de Deus. E o salmista sabia disso. Por isso ficou desesperado. Esse é o entendimento do salmista sobre pecar. E é o que nós precisamos ter também. Vemos outros textos aqui também que falam desse o pecado e esse distanciamento de Deus, como Provérbios 8, 33 e 36. Gostaria de ler mais. Não vamos poder ter, mas quem estiver anotando, quiser anotar, Provérbios 8, 33 e 36. Essa é a razão do medo do salmista. Outra coisa também. Apesar de Deus não agir de acordo com as emoções humanas, Deus não é como os homens. Em Deus não há comoção, em Deus não há esse tipo de emoção humana, de se aborrecer, se chatear. Você como pai, quando vê o seu filho fazendo, ou mãe fazendo alguma coisa de desobediência da palavra que você deu, você fica chateado, aborrecido, porque ele desprezou a sua palavra e está cometendo aquilo. Então, às vezes pode até bater de uma forma mais severa, mais porque está sendo desobedecido. Mas não é assim com Deus. Deus não faz assim. Se está sofrendo mais ou sofrendo menos, Ele tem um propósito perfeito para isso. Não é comoção, não é esse sentimento. Mas, apesar disso, Deus realmente age com diferença de acordo com cada atitude penitencial. Ou seja, você pecou, Deus vai ver como é que você está reagindo. Se você nem se curvou diante dele para pedir perdão, se você não está preocupado com isso, se você faz uma oração e ele olha o coração, ele vê qual é toda a intenção do coração. Se diante dele você não está enxergando o peso do pecado, a malignidade do pecado, tudo que nós acabamos de ver, ele vai considerar isso também, na hora de aplicar a correção dele. E veja que isso está bem claro nos textos de Levíticos 26. Aí vamos ver, 18, 21, 23, olha. Se ainda assim com isto não me ouvides, tornarei a castigá-vos 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Veja, 18. Agora, veja mais. Se ainda, 23, se ainda com isto não vos corrigires, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei. Ó, aí já está aumentando a dose.
Então há realmente uma gradação, uma forma de agir para com o homem de acordo com a atitude do homem. Por isso é muito importante que nós tenhamos claro diante de nós como é o pecado. E o que é que precisa ter em relação ao pecado para atender, corresponder ao Senhor esta atitude de realmente desprezar o pecado e sentir tudo que nós vemos aqui o salmista ter em relação ao pecado. Uma coisa importante neste processo de arrependimento de pecado: use a palavra de Deus para corrigir seus erros. Muitas pessoas não fazem isso. O que acontece? Corrige errado. Quando vai corrigir, está fazendo outra coisa errada. Não faça isso. Use a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus ela é perfeita para a correção. Então ela tem que ser usada para isso. A demonstração, correção. Outra coisa. Então nós vimos aqui, o pecado precisa ser corrigido. Então vimos que a correção é imprescindível. Vimos que o Senhor corrige a quem ama. Vimos que o pecado afasta a pessoa de Deus. Vimos que, depender de como a pessoa reage, Deus aumenta ou diminui essa aflição. Vimos que precisamos de usar a palavra de Deus para essa correção. Mas uma outra coisa, né, além do que realmente é o pecado, que o pecado precisa ser corrigido, então vimos tudo isso. Vemos também aqui nesse primeiro ponto que a mão de Deus em corrigir às vezes pesa para fazer o homem se aproximar dele com efetividade. Então, veja, algumas vezes você já pecou, já foi afligido, corrigido, mas foi pouco afligido, não se aproximou de Deus como ele quer que se aproxime. Aí veja, Jó 33, 14 a 30, Bildade, que foi um homem que dos que falou com Jó, mas não aqueles amigos que foram errados, não, aqueles amigos falaram coisas erradas para Jó, falaram o que eles ensinaram, falaram com Jó não foi correto, mas Bildade não, falou uma palavra boa para Jó, e essa, olha a palavra que ele disse. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus corrigindo, Deus chamando, Deus falando, e o homem não está atentando para isso. Em sonho e visão de noite, quando cai o sono profundamente, quando adormece, então lhes abre os ouvidos, lhe cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova. Então Bildade está ensinando a Jó, com a aflição, Deus quer que você se aproxime mais dele também. Motivo maravilhoso da aflição. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Inclusive a linguagem é muito parecida com o que nós estamos lendo. Dores nos ossos, ossos atormentados. De modo que a sua vida abomina o pão, sua alma comida não é apetecível. Veja, todas essas coisas que como estão sendo descritas, todo o gemido, o desespero que o Senhor causa ao homem. Se você for lendo mais à frente, você vai ver isso. Para que ele se aproxime mais de Deus. Coisa maravilhosa. Então, é importante vermos isso. Uma outra coisa também a respeito disso, nesse ponto. A obediência de Cristo Jesus, o nosso padrão. Na verdade, esse ponto aqui, esse subponto aqui nesse ponto 1, é uma coisa mais importante, é o que tem maior brilho. Veja, Cristo Jesus, o nosso padrão, ele sofreu para a obediência.
que coisa! Isso deve mexer com o nosso coração. Deve doer em nós. Mesmo que não estivermos passando por aflição, deveríamos sentir uma dor, sabe? Sentir um incômodo. Como Cristo, perfeito, sem ter cometido nenhum pecado, sofreu para a obediência. Que é o que está acontecendo aqui com o salmista, porque ele pecou. Deus fez isso. Hebreus 5, de 7 a 9. Deus fez isso. Fez ele sofrer para a obediência. Para nós termos esse exemplo maravilhoso do que é sofrer e não ter esse sentimento fatalista de desespero sem um sentido, mas de desejar a aproximação com Deus, a comunhão com Deus, que é muito importante. Veja, o texto, Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Veja, isso aqui significa, não é que o Senhor teve um momento na sua vida que sofreu, não. Nos dias da sua carne, enquanto ele passou aqui, o que ele mais teve foi sofrimento. É isso que ele teve. E nesses dias da carne, com este sofrimento, qual era a forma dele de agir? Forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o sofrimento que Cristo passou foi para a obediência e ele fez conforme o Senhor tinha pretendido neste sofrimento e nessa aflição. Então, nós, ao olharmos para isso, como o salmista, viu isso daqui com outros olhos, com olhos em que enxergavam sombras, mas nós estamos olhando e vendo como nós sabemos a vida do próprio Cristo, quanto sofrimento e que obediência maravilhosa. Então, quanto mais isso ele sofria, mais amor ele tinha pelo Senhor, mais união. Então nós temos que aprender isso com o nosso mestre e vermos que tudo só tem sentido em Cristo. Se nós começarmos a ensinar cada ponto aqui e não tiver um sentido em Cristo Jesus, nada vale. Não vale. Pode ser jogado no lixo. Não vale nada. Nenhuma frase, nenhuma parte das Escrituras, no Antigo Testamento, em toda ela, se não tiver sentido em Cristo, for a fonte do ensino das Sagradas Escrituras, não fluir dele o ensino, não vale de nada. Pode passar a sua vida inteira sem esse ensino, que não vai influenciar nada. Então, que coisa maravilhosa, nosso Cristo, nosso Salvador, obedeceu pelo sofrimento. E nós precisamos aprender isso. Uma última coisa a respeito desse primeiro ponto é que os ímpios, entretanto, não são assim. Mesma linguagem eu usei a mesma linguagem do Salmo 1, né? Justo, plantado, assim, os ímpios não são assim. Os ímpios desprezam sofrimento.
Os ímpios desprezam a mão de Deus que faz isso, que dá tem esse cuidado. Então, nós vemos que Provérbios 5:23, Jó 36:12, o próprio Eliú vai falar também com Jó isso. São loucos os que desprezarem esta correção do Senhor, o ensino do Senhor. Segundo ponto, então, primeiro ponto nós vimos aqui, é bom a gente capitular. O primeiro ponto é o arrependimento. Ele é imprescindível. E vimos tudo que é importante a respeito dele. O arrependimento, a mão de Deus corrigindo, faz o homem se aproximar dele. Cristo aprendeu com obediência, precisamos fazer isso também, e os ímpios não são assim. Em segundo lugar, nós vemos o seguinte: o salmista diz, verso de número 4. Então o primeiro ponto foi versos de número 1 ao 3. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o verso de número 4 ao 7. Perceba qual é a tônica aqui, qual é o assunto desta porção aqui do 4 ao 7. Assim como do 4 ao 5, do 1 ao 3, você vê o salmista em desespero por este momento de correção ser, é verdade, um momento de distanciamento de Deus, e ele quer voltar para isso, e sente que inclusive a mão de Deus pesa. Esse é uma das coisas que a mão de Deus pesa no homem, é esse distanciamento, né? Que é natural quando se envolve com o pecado. Mas tem um momento nesta ocasião, neste evento de pecado em que o homem se encontra, que ele tem que sentir falta, desespero por esse distanciamento, e então ele grita: volta-te, Senhor. Veja, o verbo está aqui num modo chamado portativo. É algo profundo da alma. Volta-te, Senhor. É um modo no verbo que denota a vontade. É muito forte no homem sua vontade de fazer essas coisas, e essa tem que ser: volta-te, Senhor. Não quero mais ficar assim distante do Senhor. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Então, esta palavra, ela deve despertar em nós o interesse para sabermos o seguinte: o que é que o salmista tanto quer que volte? O que é? O que é o Senhor voltar para ele? Porque estava distante. Eu quero ler alguns trechos aqui da palavra do Senhor que mostra a comunhão do servo do Senhor com o Senhor. E eu queria que você examinasse a sua vida e visse se é assim a sua vida para com o Senhor. Porque eu vou lhe dizer o que acontece. Muitas vezes você pode olhar para isso aqui, para esse texto, e dizer assim: isso é um pouco de exagero, esse desespero todo para o Senhor voltar, desespero todo distante do Senhor. Mas quem pensa que é um exagero é porque nunca teve o que o salmista teve, e é o que eu vou dizer agora. Veja, Salmo 63, olha que coisa. Salmo 63 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. É um desespero, uma coisa louca de buscar ao Senhor. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário.
para ver a tua força e a tua glória. O salmista via a força, a glória do Senhor. Isso é estar em comunhão com o Senhor. Isso é não estar em pecado. Porque a tua graça é melhor que a vida. Olha que coisa extraordinária. O favor de Deus, a comunhão de Deus para com seus servos é algo tão especial. Enche a alma de um gozo, de um prazer tão maravilhoso, tão especial, que é melhor que a vida. O que na vida pode ter mais gosto do que essa comunhão com o Senhor? Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha de gordura farta-se a minha alma, barriga cheia, cheia de coisas deliciosas, saborosas, que fazem a alma regalar, a alma se regozijar, transbordar de alegria. Isso é comunhão com Deus. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. Veja, o leito que estava cheio de lágrimas, de desespero, de pranto, é o lugar onde ele se farta, é o lugar onde ele está cheio de alegria, de júbilo, a vigília da noite. Veja, é isso que o salmista está sentindo falta. É esse prazer que ele está sentindo falta. Agora, veja no Novo Testamento o que é a comunhão dos santos para com o Senhor. Veja, João 17, 20 a 26. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha como é a comunhão dos santos com Deus. Assim como Cristo, comunhão com o Senhor, tem comunhão com o Senhor, assim sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Comunhão, ter comunhão com Deus, mediante Cristo, é ter essa transmissão da glória de Deus. É ter a glória de Deus, isso é comunhão. Isso é o que é o contrário de pecado. Isso é o que é não estar em pecado, em estado de pecado. É ter a glória de Deus, que me tens dado para que seja um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É uma perfeição acontecendo dentro de nós. Isso é estar sem pecado. É isso que o salmista tinha falta, sentia essa necessidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Estar em comunhão com Deus, o estado do salmista antes do pecado, é ter o amor de Deus para com ele, como também amaste a mim. Então veja que coisa maravilhosa, que é o que nós precisamos examinar a nós mesmos, se é assim nossa vida. Volta de Senhor é voltar tudo isso, toda essa glória, todo esse amor para com Deus. Eu vejo. Filipenses 4, 6 a 8 também fala isso, como essa comunhão. Se Filipenses 4 a gente sabe tudo que é digno, tudo que é de boa fama e tal, isso é o que ocupa o vosso pensamento. Nós vamos ver que estar em comunhão com Deus é ter tudo de bom em seu pensamento.
Mas um pouquinho antes desse texto, um outro verso anterior, verso 6, ele diz que a paz de Deus inunda a gente. Isso é ter comunhão com Deus. Isso é não estar em pecado. É ter a paz de Deus. Maravilhoso isso. Então, isso é que o salmista queria de volta. Uma outra coisa a respeito desse ponto é que a prova de que a preocupação é com a comunhão e que o interesse é de livrar a alma e não a dor física que ele estava sentindo, essas são as palavras que nós vemos aqui. Ele diz assim, pois na morte, a minha alma, por causa do amor pactual, eu estou cansado de gemer, ao longo da noite eu inundo minha cama com lágrimas, com meu pranto eu molho meu leito, meus olhos se enfraquecem de tristeza, fica fraco por causa de todos os meus inimigos. Veja, o que nós vimos aqui no verso 3, né? De livrar a alma. No verso 4. Livra a minha alma. Veja, não é livra o meu corpo, é livra a minha alma. Todo o sofrimento que eu estou tendo é por minha alma estar ausente de toda essa glória, de toda essa maravilha, que é a comunhão com Deus. Jeremias 31, de 31 a 34, tem uma relação com este salmo, e ele fala disso. Ele fala desse desespero, da preocupação espiritual, da alma. Outra coisa, para que voltar? Para que o salmista quer que o Senhor volte? Ele quer que volte para cultuar ao Senhor. Fecha. Esse é o segundo verbo que vamos tratar. Eu acabei passando aqui, mas antes disso tem: salva-me por causa do seu amor pactual. Então eu preferi veja que é preferível essa tradução do que salva-me por tua graça, porque a palavra no original para esta, que na revista atualizada é traduzido como graça, é misericórdia, não é? A palavra recebe, que é misericórdia, que na verdade é o amor pactual de Deus para com o seu povo. Esse é o fundamento, é uma coisa das coisas aqui mais importantes para se querer ter de volta ao Senhor, e em que você pode se segurar. Em vez de ficar com afirmações positivas, em vez de ficar com declarações determinando as coisas, você tem algo muito mais forte. Isso sim move o coração de Deus para atender a você. Volte-se para Ele e lembre, Senhor, um dia o Senhor fez um pacto conosco. Jeremias 31, de 33 a 34. Olha que coisa linda. É voltar ao pacto. É dizer, Senhor, eu quero que o Senhor volte por causa do pacto. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois deles dias, diz o Senhor, depois daqueles dias do Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis. Agora eu estou aqui lendo quais são os termos do pacto. Olha só, o que é para o salmista lembrar ao Senhor, pelo pacto, por isso aqui, Senhor, por este contrato que o Senhor fez para conosco. Olha qual é o contrato. Lhes imprimirei as minhas leis,
também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Era isso que o salmista tinha em mente quando disse ao Senhor: pelo pacto, Senhor, livra-me, tira-me desta situação, pelo pacto, porque o Senhor prometeu não lembrar jamais das iniquidades. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Ter isso em mente. Então vejam, é muito bom sim, no processo de arrependimento, tendo já sido contristado, recebido aflição, orar ao Senhor, desejando que o Senhor volte pelo pacto. Lembre a Ele do pacto. E também, como já em outro subponto, que nós iríamos ver, para que voltar? Para que o Senhor voltar? Para cultuar a Ele. Nós precisamos ter em mente isso. Nós fomos criados para a glória dEle, para servir a Ele, e servir em um culto contínuo a Ele. É esse o nosso desejo, é isso que estava sempre na mente do salmista. Eu queria que esta igreja que está começando tivesse bem firme, fixo em sua mente. Os servos do Senhor precisam amar a casa do Senhor. Os servos do Senhor, os crentes, precisam desejar morar na igreja. Isso não significa que nós vamos fazer cultos todos os dias, para os crentes estarem todos os dias na igreja. Não. É ter o coração aqui. Nas reuniões das assembleias, nas reuniões que são marcadas pela igreja, se o seu coração tiver, se o seu coração morar aqui, na assembleia, não a casa, não a construção, seja onde for, mas o povo de Deus reunido é a casa do Senhor, é o templo do Senhor. Se o seu coração morar aqui, nada, ouça isso bem claro, nada que aconteça com você vai lhe impedir de estar aqui neste santo lugar. No lugar aonde pode encher sua alma de toda a glória de Deus. No lugar aonde os corações são transformados. E transformados para amarem mais a Deus. Transformados para desprezarem mais o pecado. É este lugar que precisa ser amado como o salmista amava. Senhor, volta, porque eu quero cultuar ao Senhor com o coração limpo. É isso. Porque veja, o salmista não tinha medo da morte. Muitos pensam que não só esse salmo, mas tem vários outros, Salmo 115, tem muitos salmos que dizem que na sepultura não há louvor ao Senhor, não pode se bendizer ao Senhor. Se você for ver, todos estes salmos que estão falando desta preocupação de não estar na sepultura, não é por causa de morte física. Não é. Muitos usam isso para dizer, quando a pessoa vai até orar para a pessoa que está enferma, diz: ó Senhor, para livrar a pessoa da morte. Mas não é isso. É a condição de não estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Isso é mais importante. É isso que tem que fazer os servos do Senhor não desejarem morrer para estar nesta santa assembleia, adorando ao Senhor, cumprindo o propósito de serviço ao Senhor, o serviço sagrado. Esse é o desejo do coração que tem que ser.
de não voltar para a sepultura. Nós vemos isso em Eclesiastes 9:10, Isaías 38:18, fala a mesma coisa. E, por último, nesse ponto, veja que as imagens usadas nesse salmo são uma dramática e detalhada descrição de quem ama o Senhor. Veja, se você for ver, parece assim, a primeiro modo, que é uma dramática e detalhada descrição de alguém está desesperado pela dor e por estar prestes a morrer. Mas não é. Não é. É de quem ama o Senhor verdadeiramente e quer o Senhor. E isso serve como um gancho para o último ponto, que vai dizer o seguinte. Veja. Diante do que aconteceu, o salmista passou por um momento de contrição, como nós vimos. O salmista entende a importância da disciplina, da aflição. O salmista deseja passar por esse momento, que esse momento acabe para voltar à adoração ao Senhor como ele, com o coração limpo, ao Senhor como fazia antes. E tudo isso, ele agora pega cada verbo, eu vou dizer aqui agora, vocês vão ver, cada verbo que ele usou para mostrar a situação, a descrição do que ele passou, o que acontece com aquele que peca, ele vai usar para dizer para os inimigos que foram instrumentos de sua aflição, o que é a característica deles. Vejam, primeiro, é até uma certa ironia, veja. Afastem-se. Um verbo fortíssimo. Imperativo. Afastem-se. Ele foi afastado de Deus. Você via que volta ao Senhor porque foi afastado. Então, veja como ele está usando isso. Afastem-se. Envergonhem-se. Outro verbo fortíssimo. Está no jussivo. Envergonhem-se. O jussivo, ele denota isso. É uma força da vontade. Envergonhem-se. Ele foi feito opróbrio. Toda vez que a pessoa peca, a pessoa precisa saber disso. A pessoa, ela é uma vergonha. Você se envolver com o pecado, você se torna uma vergonha para o povo de Deus. Perturbem-se. Veja o desespero, a perturbação que acometeu o salmista. Se você for olhar aqui, você vai ver todo esse desespero que a gente acabou de dizer. Tudo isso ele está usando para com os ímpios. Existe um propósito. Nós vamos ver por que ele está fazendo isso. Retirem-se. É um retorno ao outro argumento, né, que é afastem-se. Mas isso mostra a importância do afastamento dos ímpios para com a pessoa. E sejam cobertos de vexame, que também denota a mesma coisa, mostra a mesma coisa. É um retorno do argumento retirem-se, envergonhem-se. Esses dois sendo repetidos mostram a importância disso aqui. E agora nós vamos ver. Primeiro, afastem-se, retirem-se. O salmista diz isso porque os ímpios afastam o povo de Deus deles. Vou repetir. Veja. Isso aqui que o salmista está fazendo, veja, é uma mudança abrupta, uma mudança súbita, porque o Senhor dá ao salmista, no momento da oração, a convicção, a visão de todo o seu favor para com ele. O desespero dele de ter de volta a face de Deus olhando para ele, que é o favor de Deus para com ele, Deus concede.
E no momento em que Deus concede isso, imediatamente todo crente verdadeiro tem que ter esses sentimentos para com os ímpios. Se afaste dele, porque eles vão afastar vocês do Senhor. Salmo 119, 115, olha o que diz a palavra de Deus. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Se afaste porque eu quero guardar os mandamentos. Como se você estiver próximo dos ímpios, muito relacionado com eles, você vai ter muita dificuldade de guardar os mandamentos de Deus. Porque os ímpios odeiam os mandamentos de Deus. Essa é a realidade. Eles odeiam, eles têm um desprazer, eles querem, na verdade, o contrário do que quer a vontade de Deus. Por isso, eles desprezam, e eles fazem os crentes desprezarem. Envergonhem-se, sejam cobertos de vexame. O ímpio só é envergonhado quando a luz do Senhor expõe suas vergonhas. E quando o crente está numa condição em que ele se vê cheio de ímpios em volta, está num ambiente em que só tem ímpios, pessoas que desconhecem a palavra de Deus, que desconhecem todo o valor das coisas espirituais, do amor de Deus para conosco, da comunhão de Deus para conosco, e então eles desprezam tudo isso, o crente muitas vezes é acabrunhado e a luz de Deus, que deveria dissipar as trevas, deveria mostrar qual é a razão de tudo existir, a glória de Deus, toda a glória da santidade de Deus. Isso não acontece. Então os ímpios são, ao contrário de envergonhados, valorizados. E xingam, e contam piadas imorais, e todo o ambiente é enriquecido, ou seja, entre aspas, né, ao contrário, é abundado, digamos assim. Todo o ambiente fica cheio de toda a promiscuidade, de toda a escuridão, de trevas, de tudo aquilo que é oposto a Deus. Então, os ímpios não são envergonhados. O crente precisa estar cheio do Senhor. O crente precisa estar cheio da palavra de Deus, viver na palavra de Deus. Como diz o Salmo 1, plantado neste ribeiro, que é a palavra de Deus, que vai dar sempre, continuamente, alimento e suporte para que o crente envergonhe o ímpio quando ele abrir a sua boca com impiedade, desprazer a palavra de Deus, com toda aversão, desqualificando a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que alimentou o crente sai como uma luz dissipando as trevas. E saiba, ele será envergonhado, porque a palavra de Deus não mente. Salmo 71, 24, veja. Diz assim: igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Se você está com a língua celebrando a justiça do Senhor, que é a palavra do Senhor, se é isso que sai de você, transborda de você a palavra de Deus, então ela dissipa todas as trevas e o ímpio em volta é envergonhado. É assim que acontece.
E, por último, perturbem-se. O Senhor virá sobre os ímpios com tão grande fúria que veja bem, toda a descrição de sofrimento do salmista será nada diante do sofrimento que os ímpios passarão. Salmo, um pouquinho atrás, Salmo 2, verso 5, diz assim: na sua ira, a seu tempo, o Senhor, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Jesus virá para destruir o ímpio. Aqueles que afastaram os justos do Senhor, aqueles que envergonharam os justos, serão destruídos pela mão do Senhor. Veja, afastem-se de mim todos os trabalhadores do mal, aqueles que são obreiros, aqueles que trabalham para o mal, porque o Senhor já ouviu a voz do meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração. Veja que é importante essas palavras, por isso que eu optei por esta versão, porque vejam que são palavras que têm que ter relação com as palavras que foram ditas acima, e são propositadamente colocadas assim. E o Senhor aceita a minha oração. Por quê? Porque em pecado o Senhor se afasta. E, por último, Deus usa os ímpios. Além de servir como um instrumento para punir, Deus não vai deixar que eles passem sem nenhuma punição por ter feito mal ao justo. Não vai ser assim. Isaías 10, 5-4, Deus fala a respeito da Assíria, o que foi que a Assíria fez com o povo, mas a Assíria foi instrumento de Deus para o castigo do povo de Deus. Mas vejam, ai da Síria, cetro da minha ira. Foi o cetro da ira de Deus. A vara em sua mão é instrumento de meu furor. Envio contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que ele roube a presa. Veja a ordem de Deus para ele fazer essas coisas todas. Lhe tome o despojo, ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. Tá? Deus ordenou a Síria fazer todas essas coisas, afligindo o povo, para castigar, para disciplinar o povo, como nós estamos vendo aqui. Mas olha o que o Senhor faz. Meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens... Veja, ela, porém, assim não pensa, verso 7. O seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma. Eu destruí, eu desarraiguei as nações. Não foi o Senhor, não. Fui eu quem fiz. Aí olha o que Deus diz. Porque diz assim: não são meus príncipes todos eles, não é Cauno como Carquemis, não é Amate como Arpade, Samaria como Damasco. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens e esculturas eram melhores que as de Jerusalém. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, por que você está achando que foi você? Acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra do Monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria, a desmedida altivez dos seus olhos. Porque diz: com poder, o meu poder, na minha mão fiz isso. Então o Senhor vai castigar aqueles que foram usados como a vara de Deus para seu povo. Porque afligiram. Porque olha que as coisas que eles fizeram. Afastaram o povo de Deus dele.
porque envergonharam o povo de Deus, porque perturbaram o povo de Deus. Então o Senhor vai fazer isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça entender tudo isso que foi falado aqui a respeito da necessidade da disciplina, da correção. Mas que mais ainda, não só entender, que nosso coração sinta a necessidade de passar por todas essas etapas. Não querer fugir do sofrimento de Deus. E saber que tudo isso, qual é a razão de tudo isso? Cristo Jesus. É a comunhão com Deus pela mediação de Cristo Jesus. É aprender de Deus através de Cristo Jesus. Assim como foi a vida de Cristo Jesus. Que isso seja para nós, nosso ensino. A vida de Cristo. E então, é isso que eu desejo que o Senhor faça conosco nessa exposição, para que a sua igreja então seja edificada. Imagine nossas vidas, nós aqui, só nós que estamos ouvindo aqui, fazendo a vontade de Deus dessa forma, amando mais ao Senhor, buscando ao Senhor, agora eu quero isso. Então, o Senhor vai fazer dessa pequena igreja, é pequenininha, poucas pessoas, mas vai fazer com que a sua glória dissipe as trevas. A glória de Deus em nós vai afastar os ímpios, envergonhá-los, e vai fazer com que o seu reino cresça e ele seja glorificado. Amém.